Olá, pessoal, tudo bem? Tô mudando o cenário aqui dentro do carro para fazer um vídeo para essa semana, porque eu tô bem inspirada. Pela manhã eu tava assistindo a série Chernobyl e eu não conhecia, para falar a verdade, sobre a história, apesar de eu trabalhar com o meio ambiente desde sempre. Eu sabia sobre o que era, mas eu nunca fui a fundo estudar sobre isso, e me tocou demais, dentre tantas outras coisas feias, mas como o ser humano por ganância faz. Eu fico emocionada porque é muita coisa feia que as pessoas fazem com o meio ambiente, com outras pessoas, com animais, e pensar quantas e quantas pessoas se sacrificaram por N gerações para o nosso bem-estar, para a gente ter o que a gente tem hoje, para a gente ter conforto, para a gente ter água, ter comidas variadas em abundância. Quantas pessoas suaram, choraram, morreram, estão doentes, perderam suas famílias, às vezes por um simples alimento. Eu tava no carro comendo essas sementinhas que me deu fome, nozes, castanha do Pará e castanha do caju, de caju que acabou que eu comi. E eu tava pensando que a gente às vezes fica lamentando pelo preço das coisas e falando assim, isso é caro, não sei o quê. Mas se a gente for parar para pensar o sacrifício de determinadas pessoas para trazer na nossa mesa o que a gente tem hoje, as coisas são de graça. Não sei quanto eu paguei, 5, 10 reais num 100 gramas de semente, não sei exatamente. Mas imagina o que a primeira pessoa, né? Não os interceptadores, mas o processo da árvore ter a maturação para gerar essa semente pra gente. Depois disso, a colheita, o sacrifício dessas pessoas que devem ter andado muito, que ficaram horas no meio das matas, sei lá onde que coleta isso, subindo em árvores altas, correndo perigo, para trazer pra gente, fora o processo de preparar isso bonitinho, descascar castanha por castanha, nozes por nozes. Gente, vocês já descascaram uma noz? Nozes? Não sei. Vocês já descascaram a castanha do Pará? Imagina fazer isso várias vezes, porque a gente acha que tudo isso vai por um processo industrial, mas muitas vezes não, ele vem de um processo de manufatura. São várias e várias famílias do Nordeste que vivem disso, elas preparam todas essas sementes e vendem esses sacos a preço de banana para outras pessoas que vendem para outras pessoas. E imagina o processo, o ciclo de vida que isso aqui teve até chegar em São Paulo, nas nossas mãos, na loja, no distribuidor e aqui. E a gente às vezes deixa estragar, não dá valor e reclama porque acha caro. Gente, imagina às vezes as pessoas doentes, mas mesmo assim trabalhando, ou as pessoas que trabalharam horas a fios e perderam suas famílias porque estava lá trabalhando. Então a gente não dá valor para isso, não dá valor muito menos para o que a natureza faz para trazer para a gente o nosso alimento. E a gente não dá valor para essas coisas. E eu sou idiota por eu estar chorando e pensando nisso, porque eu fui comer uma castanha, mas quando a gente vai adquirindo consciência, a gente fica muito mais sensível, muito. Então despertar é um processo que aflora uma sensibilidade muito, muito grande na gente. É uma eterna TPM. E faz... eu aprendi num retiro que eu fiz semana passada. Era uma vivência que chamava... como que se chamava? Era uma vivência de despertar amoroso. E lá a gente teve algumas atividades, algumas funções para exercitar essa presença amorosa. Então a gente foi com rastelo, cuidar do jardim lá do sítio,
Aí no domingo a gente fez uma atividade, algumas pessoas foram pra cozinha, outras foram pra padaria pra fazer pão. E cada um lavava a sua louça, fazia o seu prato. E tudo isso é para despertar na gente uma consciência, um estado de presença. Porque se eu não tivesse 100% presente aqui, eu não ia perceber o valor de uma castanha e eu não ia conseguir desenhar o processo dela até a fecundação da árvore. Então esse estado de presença, ele traz isso na gente, de você tomar consciência das suas ações, do que você está fazendo. Isso não impacta talvez em nada na vida de ninguém, mas eu ter esse estado de consciência, eu ter essa noção e valorizar isso, isso é surreal. Ontem eu almocei com meu pai e a gente conversando. Ai, Senhor, socorro. Ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando nisso depois, apesar de eu já saber dessa história, mas ele mora numa região que é considerada favela lá no Morumbi, apesar dele ter chegado bem antes da favela, mas a favela foi avançando. É um lugar bom, uma região boa, porém é considerado favela. E por ser considerado favela, eu não sei se isso é regra, se isso é normal, o que acontece. Ele não paga a conta de água, não chega a conta de água lá, e ele tem água encanada, normal, água, esgoto. E aí ele falou, tava contando, dentre outras coisas pra mim, e eu tenho essa veia ambiental dele, porque ele é muito ecológico, tem uma consciência ambiental muito forte, e parece que eu herdei isso também. Ele falou assim que tinha ido umas moças fazer do posto de saúde lá para fazer visita da dengue, e que ele saiu mostrando lá o quintal, que é um quintal bem grande, e ele recicla a água. Então ele estava mostrando para elas o que ele faz com as larvas lá. Ele nunca teve dengue lá, e é uma região e o quintal tem muito mato, muita coisa. E ele tem vários, é até feio, é bem de acumulador mesmo. Ele tem os tambores com água, os baldes com água. E aí ele falou, eu não pago a água. Eu não tenho direito de desperdiçar, porque eu não pago. Então assim, essa consciência do não desperdício, porque todo mundo normalmente vai contra a maré, né? Já que eu não pago, dane-se, vou usar até dizer chega. E ele não, ele recicla muito, separa muito água, guarda água de chuva, economiza com a água de lavar, água da cozinha. É até chato, incomoda minha mãe bastante essa mania dele de reciclar as coisas, porque se ela quer jogar um lixo realmente fora, ela tem que enfiar na bolsa e jogar em algum lugar e levar pra jogar fora mesmo, porque lá ela não consegue, porque se ela bota um negócio no lixo, de repente aquilo tá dentro de casa de novo. Mas, apesar de algumas coisas ser exagero, essa consciência é muito linda, isso é um despertar, né? Você pensar no próximo. Tipo, eu não tenho direito de esbanjar, de usar água, já que eu não pago. E mesmo que eu pagasse, eu não faria isso. E é bacana ver na simplicidade de muitas pessoas, porque isso não é mérito da gente, de uma ou outra pessoa. Muitas e muitas pessoas têm essa consciência, inclusive as mais simples, de uma forma simples, de uma forma humilde, sem estudo, sem nada. Ela não sabe a diferença que ela está impactando no meio ambiente. E essa consciência é muito bacana. E ele também gosta de juntar garrafas. E a gente acha isso horrível, porque junta um monte de garrafa de lixo lá em casa. E ele faz umas torres, uns negócios, acha bonitas as garrafas.
Aí ele tava falando que quando ele tá nervoso, estressado, ele vai lá conversar com as garrafas, pegar nas garrafas, porque ele entende que aquilo faz parte da natureza, que é um minério e aquilo energiza ele de alguma forma. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente pega numa garrafa e não se importa do processo dela e malemar que ela foi descartada. E isso eu falo nas minhas palestras de meio ambiente, no meu trabalho, que para se fazer 1 tonelada de vidro é preciso extrair muitas toneladas a mais de minério da natureza, de bauxita, de areia, de água, de energia elétrica que se usa nesse processo. A degradação do meio ambiente ela é muito grande para se processar vidro, sendo que o vidro ele é 100% reciclável. Então, se você botar 100 quilos de vidro numa máquina para processar, vai virar 100 quilos de vidro novo. E mesmo eu falando sobre isso, eu não tinha essa consciência tão acerca disso. E é bacana demais, é lindo ver isso e ver que muita gente humilde, sabe, trabalha em prol do meio ambiente, muitas vezes sem saber. Ela trabalha porque ela precisa sustentar a família dela, precisa pôr comida dentro de casa. Eu na rua agora passou uma carroceira bem senhora mesmo, e eu falei assim, tadinha não dela, porque aquilo para ela é honroso. Não é desmérito a pessoa ser carroceira, puxar carroça, pegar material reciclável, porque ela tá fazendo que muita gente com condições não faz. Ela tá tirando lixo da rua, ela tá diminuindo a quantidade de lixo que vai para os aterros, mesmo que ela tenha um interesse comercial nisso, que não tem mal nenhum, que tinha que ser muito valorizado. A gente teria que reverenciar os coletores de papel das ruas, as pessoas que trabalham com lixo, porque o que elas fazem pelo meio ambiente, a gente não faz 1/3. A gente malemar, quantas pessoas eu conheço pode falar que plantou uma árvore? Eu não me lembro de ter, eu cuido de planta, eu tenho um monte de planta, vai falar, eu plantei uma árvore. Não. Então, assim, eu moro do lado de uma avenida que é considerado um dos maiores parques lineares, que é na Avenida de Coatira. É lindo lá, é bem bonito e tem milhares e centenas de árvores. E a história é que um cara lá da região que começou isso, plantando árvore por árvore, e até hoje, eu não sei exatamente ao fundo, mas posso pesquisar essa história para colocar para vocês na descrição do vídeo. Ele plantou árvore por árvore. O que a gente tem feito para fazer diferença no mundo, para deixar para as nossas gerações? Porque Chernobyl contaminou uma área gigantesca por causa da ganância humana, de um erro, que daqui a 24 mil anos ainda vai ter efeito disso. Ou seja, deixaram uma herança péssima, porque o lugar ainda vive em ruína e deserto, tem altos índices de radiação. Com a nossa vida moderna, o que a gente está deixando de herança? A gente não se preocupa com o consumo de água, com o consumo de alimentos exagerado, com o processo disso, sabe? Ou ao menos a gente ser grato, ou valorizar e pagar o preço justo que vale as coisas, pensando na mão de obra, no sacrifício que teve por trás daquilo. Então, assim, a gente tem que reclamar menos. Isso é caro, não sei o quê, jogar o raio do lixo pela janela do carro. A gente precisa ter mais consciência amorosa, mais consciência do estado de presença. Porque se você está presente, você presta atenção no que você está comendo, você presta atenção nas suas ações, nas histórias das pessoas, o que as pessoas te contam, você lembra, você reconta, naquilo que você vê na rua. Como é que tá o seu estado de presença? Ou você tá só no automático, tá só no automatizado? A gente precisa ter essa consciência amorosa. Eu fiquei brincando, porque eu odeio lavar louça, eu detesto lavar louça. E lá na vivência a gente teve que lavar nossa própria louça, um prato, um copo, um talher, enfim. Mas eu estive presente ali porque eles ensinaram isso, a gente ter essa consciência, essa presença amorosa. Das histórias que eu ouvi de outras pessoas, que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre propósito, que era o meu vídeo dessa semana, mas eu pulei o foco porque eu fiquei muito intuída com as coisas que eu vi. Eu lembro das pessoas, das histórias delas, do que elas contaram, porque eu estava 100% presente ali.
Eu fui almoçar com meu pai, eu não só almocei com meu pai, eu estava presente ali. Eu ouvi ele, ouvi a história dele, assim como a gente tem que fazer com todo mundo. Nem que seja por 1 minuto, por 1 segundo. A gente tem que estar presente, porque muita coisa passa despercebido pela nossa vida. A gente tem que ter esse estado de presença. Porque eu morei em prédio muitos anos, mais de 10 anos, e o sistema do chuveiro era a gás. Só que até a água esquentar, eu gastava muita água, muita água. E aquilo me doía o coração. Eu falava assim, meu Deus, tem que ser proibido. Imagina quantos e quantos prédios, ainda mais São Paulo, que tudo é vertical agora. Quantos e quantos prédios, quantas e quantas famílias que o chuveiro é a gás, que você precisa de um longo período para a água esquentar, ou seja, você desperdiça muita água à toa até o chuveiro ficar quente para você tomar banho. Por que que inventaram que o gás era mais econômico ou ambientalmente correto para um caso desse? Talvez para cozinhar, beleza, mas para um chuveiro, não, é muito mais econômico ele ser elétrico. Não tem estudo sobre isso, tá? Eu não fui pesquisar, mas grossamente comparando isso, porque o que é mais degradante? A água indo embora, sabe lá Deus para onde, quando que a gente vai ter, o quanto a gente está consumindo, ou um pouco de energia para você tomar banho? Hoje eu moro em casa, eu não colocaria sistema de gás na minha casa, porque eu ligo o chuveiro, ele já tá quente, eu entro e tomo banho, ou mais tardar 10 segundos para ele esquentar. Então, e como que você racionaliza isso? Estando presente. Não vou me delongar, porque já tá dando quase 20 minutos de vídeo, mas esse é o meu desabafo de hoje num domingo, 2h15 da tarde. Tô indo buscar o meu gotozinho, o meu sobrinho, porque é aniversário dele amanhã e eu vou levar ele para comprar o presentinho dele. E é isso. O meu pensamento de hoje, o meu insight de hoje. Beijo de luz para vocês, meus amores, e muito mais consciência, muito mais estado de presença. E que todo mundo fique besta, ridículo mesmo, que a gente pague mico mesmo, não tem problema. Mas siga a sua alma, o seu coração, a sua verdade. Beijo de luz.